No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e seus amigos ficaram presos em uma ilha. Quando percebeu que as pescas estavam bastante fracas, chegando até mesmo a demitir os seus ajudantes, Peter acabou descobrindo a existência de um recife onde poderia encontrar vários peixes. E como precisaria sustentar a família, resolveu chamar os seus amigos para lhe acompanhar naquela jornada. Porém, além de terem ficado naufragados em uma ilha, e serem obrigados a fazerem algumas coisas peculiares, quando Peter finalmente voltou para casa, chegou a descobrir que a Lois havia se casado com o Brian. O episódio começa no meio do mar, aonde Peter e seus ajudantes saíram para mais um dia de pesca. Mas infelizmente, não conseguiram pegar um peixe sequer. Momentos depois, no cais de Quahog, Peter conversava com os seus ajudantes, a respeito de como estavam indo as coisas. E já que não poderia mais mantê-los, decidiu que iria se livrar deles de uma forma diferente. Vendo isso, eles então resolvem pular na água, e rapidamente fogem dali. Já de noite, Peter acaba chegando em casa. E ao ser questionado como foi no trabalho, ele decide contar a verdade. O que obviamente deixa a Lois bastante preocupada, pois a família contava com ele para sustentar a casa. Ao mesmo tempo, Peter acaba ficando bastante triste pela situação que estava passando. Um tempo depois, no Ostra Bêbada, Peter comentava com seus amigos sobre a dificuldade que estava tendo com o trabalho. Durante isso, um homem inesperadamente aparece ali e oferece uma solução para o problema do Peter. O Recife dos Pelicanos, aonde poderia encontrar uma enorme quantidade de peixes. Vendo isso, Peter rapidamente lhe pergunta onde ficava o Recife. E então, após ele mostrar a exata localização, também o avisa do perigo que estaria correndo, pois a última vez que alguém foi até aquele Recife, infelizmente não chegou a retornar. Com isso, ele então decide que iria embarcar naquela viagem. E lembra que não tinha medo dos desafios, pois até mesmo chegou a ganhar uma competição de peidos com um diretor de filmes. No dia seguinte, Peter resolve se despedir da família, falando para cada um deles o que precisaria fazer enquanto estivesse fora. Durante isso, aconselha Meg a usar aquele saco de lixo como proteção nas relações íntimas, pois segundo ele, a proteção comum não era tão forte assim. Ao mesmo tempo, Lois o aconselhava que tomasse cuidado no Recife do Pelicano, já que aparentava ser bastante perigoso. E então, ele revela que foi pensando nisso que resolveu construir uma plataforma, para que ela olhasse o mar até ele voltar. Em seguida, Peter resolve lhe pedir para experimentá-la. E surpreendentemente Lois acaba sendo convencida. Porém, não achava muito seguro ficar em cima. E para o seu azar, infelizmente chegou a cair de cima da casa. Ah, sua bêbada! Já de noite, Peter estava no meio do mar. E então, resolve agradecer aos seus amigos por estarem com ele nessa jornada. Ao mesmo tempo, Peter acaba tendo uma ideia de fazer uma brincadeira chamada Eu Nunca, em que alguém precisaria beber se tivesse feito algo que a outra pessoa falou que nunca fez. E então, Cleveland decide dar início à brincadeira, fazendo todos os seus amigos começarem a beber. Momentos depois, enquanto Quagmire já havia bebido diversas garrafas, seus amigos ainda estavam apenas na primeira. E mesmo com eles falando acontecimentos bastante específicos, Quagmire não parava de beber as cervejas. E no final obviamente acabou desmaiando. Vendo isso, Cleveland, Peter e Joe resolvem fazer uma pegadinha com ele. No dia seguinte, uma coisa inesperadamente faz eles acordarem. E então, descobrirmos que era por causa da quantidade de peixes que estavam ao redor do barco. O que rapidamente deixa eles bastante felizes. Enquanto isso, Lois e Brian assistiam ao noticiário. E uma reportagem a respeito de um furacão que estava se aproximando do litoral a deixa bastante preocupada com o Peter. Mas felizmente, Brian estava ali para lhe acalmar. De volta no mar, Peter e seus amigos conseguiram pescar vários peixes. Com isso, ele fala que não só ia conseguir colocar comida na mesa e pagar todas as despesas, como também poderia financiar o álbum de Natal. E então, Peter e seus amigos decidem comemorar tomando um pouco de cerveja. Em seguida, a morte inesperadamente aparece ali no barco. E logo descobrirmos o motivo de sua chegada. Um tempo depois, Peter e seus amigos ainda sofriam com o naufrágio. Mas felizmente, conseguiram se salvar graças à enorme quantidade de bonecas infláveis que o Quagmire havia trazido.
Durante isso, eles acabam percebendo algo de estranho. Em seguida, Joe então resolve dar uma olhada. E logo descobre que o Peter estava comendo as suas pernas. O que obviamente, deixa todos eles apavorados. E após Joe ficar bastante furioso com ele, Quagmire inesperadamente avista uma ilha bem próxima. E então, eles logo partem em direção à mesma. Enquanto isso, um funeral em homenagem ao Peter e seus amigos estava acontecendo. Já que aparentemente, pensavam que todos eles não tinham sobrevivido. Alguns meses depois, Peter mudou completamente durante esse tempo. Após isso, conversa com seus amigos a respeito dos meses que passaram ali. E visto que os homens possuíam certas necessidades, precisariam fazer algo em relação a isso. Em seguida, chegamos a descobrir o que eles resolveram fazer para realizarem suas necessidades. E seja lá de quem for esse dedão, eu agradeço o entusiasmo, mas acho que pode parar. E graças àquele cruzeiro, Peter e seus amigos conseguiram voltar para Quahog. Mais tarde, ele acaba chegando em casa. E sua família obviamente fica bastante feliz em vê-lo. No entanto, além de descobrir que Aloys havia se casado novamente, infelizmente também descobre com quem ela se casou. Momentos depois, os dois resolvem conversar sobre isso. E enquanto Lois comentava a respeito do Brian ter ajudado a família nesses últimos meses, Peter lhe aconselhava que se divorciasse dele, para que tudo voltasse a ser como era. Mas infelizmente Lois se recusava a fazer isso. E então, Peter rapidamente fica bastante triste, e em seguida resolve ir embora dali. Já de noite, no Ostra Bêbada, Peter ainda estava sofrendo com tudo aquilo. Vendo isso, seus amigos o aconselham que reconquistasse a Lois. E Quagmire fala que poderiam embebedá-la, e revezar para se relacionarem com ela. No entanto, percebeu que a sugestão não ajudaria o seu amigo. E então, Peter decide que iria reconquistar a sua esposa. O que para ele não seria muito difícil, pois era uma pessoa bastante inteligente. De volta em casa, Lois acaba chegando ali. E logo se depara com o Peter totalmente sem roupas. E no mesmo momento, descobrimos que pretendia reconquistá-la daquela maneira. No entanto, ela rapidamente pediu para que ele fosse embora. E no final acabou não resistindo mais ao seu encanto. Durante isso, Stewie infelizmente presenciou aquele momento íntimo. No dia seguinte, após ele perceber que Aloys vinha agindo de um jeito diferente, pois no meio da noite resolveu sair de casa com uma sela de cavalo. Stewie decidiu lhe mostrar uma coisa, uma gravação em que Peter e Lois estavam se relacionando pelas suas costas. Vendo isso, ele imediatamente resolve fazer algo a respeito. Porém, acabou desistindo no meio do caminho. Além disso, também conversou com Aloys a respeito de um divórcio, que obviamente foi aceito pela mesma. E no final, tudo voltou a ser como era. Durante isso, Lois revelou para o Brian que estava apenas um dia de juntarem as suas camas, para finalmente se relacionarem. Porém nunca mais teria aquela chance. Vou descer lá pro porão. Vai fazer o quê? O que você acha? Alguém pode explicar essa pra mim? Não entendi.